Olá, pessoal, a graça e a paz. Meu nome é Tânia, eu sou pastora no Ministério Apostólico Aliança e é um prazer estar com você aqui no dia de hoje para juntos aprendermos mais um pouquinho a respeito de intercessão. Então, nesse momento, eu te convido a pegar a sua espada, que é a Bíblia Sagrada, e vamos fazer uma oração para a gente iniciar, então, esse estudo do dia de hoje. Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, eu te agradeço por mais essa oportunidade. Convido o Senhor a fazer parte desse estudo junto conosco, que tudo que nós falarmos, tudo que for ministrado, Senhor, em nossos corações, que nós possamos guardar mesmo, Senhor, e não só guardar para uso próprio, mas que nós também venhamos compartilhar, Senhor, com outras pessoas. Eu te peço, Senhor, neste momento, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, para que nós venhamos entender, Senhor, qual que é o propósito disso, qual que é a sua vontade, para que, Senhor, que nós estamos aprendendo sobre esse tema. Deus, eu peço que os frutos sejam visíveis, Deus, para a glória do teu santo nome. Assim, Senhor, eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Então, querida, você que pegou aí a sua espada, que é a Bíblia Sagrada, eu te convido a abrir lá no livro de Gênesis, o primeiro livro, né, desse instrumento tão valioso que é a Bíblia Sagrada. Te convido a abrir lá em Gênesis 18, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 33. Amém? Eu vou iniciar essa leitura então. No versículo 16 diz assim: E levantaram aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando. Vamos dar uma pausa aqui e entender um pouquinho melhor. Quem seriam então esses varões? Esses varões são os anjos do Senhor, que o Senhor enviou ali na casa de Abraão, na casa de Sara, para entregar para eles que a promessa seria cumprida, que a madre de Sara, que até então era estéril, ia se abrir e que Abraão seria pai de multidões. Então, aqui está falando assim, aqueles varões se levantaram, ou seja, os anjos do Senhor se levantaram e olharam para a banda de Sodoma, olharam ali então para a cidade de Sodoma. E Abraão acompanhava esses varões. Versículo 17 agora. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então, aqui o que a gente pode entender? Que o Senhor, então, falaria a Abraão o que ele intentava fazer. Por quê? Porque Abraão tinha um propósito. E qual que era o propósito de Deus para Abraão? Ser uma grande e poderosa nação. Daqui nós já podemos tirar um estudo para nossas vidas. Deus tem um propósito para cada um de nós. Versículo de número 19 diz assim: Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar os seus filhos e a casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Aqui fica claro que o Senhor conhece individualmente os seus filhos. E ele saberia que aquilo que ele tinha reservado para Abraão seria cumprido, porque ele estava observando Abraão e sabia que todo aquele conhecimento que vinha da parte de Deus para a vida dele seria compartilhado, primeiro com a sua casa, com os seus filhos, e depois para as próximas gerações. Iam passando de uma geração para outra geração. E é isso que o Senhor tem para mim e para você. O que nós aprendemos não é para ficar guardado somente nas tábuas do nosso coração, para defesa própria, mas nós temos a obrigação de passar adiante esse conhecimento, ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos netos a palavra do Senhor. Versículo, então, de número 19 ainda, parte B. Fala lá: ordenar os seus filhos e a casa depois dele para guardarem o caminho do Senhor. Por quê?
Quando nós ensinamos nossos filhos, quando nós ensinamos nossos netos, os netos ensinam os nossos netos, o que acontece? Eles vão agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão acerca do que dele tem falado. Para que a promessa do Senhor se cumpra nas nossas vidas, nós temos que cumprir os propósitos que Deus nos dá. 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma se tem multiplicado, quanto o seu pecado se agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Queridos, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Deus, conhecedor de todas as coisas, seria necessário ele descer e ver se realmente os clamores que estavam chegando até ele eram verdade? De maneira nenhuma. Mas então por que Deus tomou essa atitude? Porque antes de executar o seu juízo, Deus ele sempre nos dá uma oportunidade. E nós vimos aqui, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado. Os seus pecados têm se agravado muitíssimo. Então, Deus não deixa a coisa ficar fora do controle. Ele desce e vê se realmente aquilo que tem chegado aos ouvidos dele é verdade, para que ele possa agir com justiça, com juízo. Amém? E no versículo de número 22 diz assim: então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face de Deus. O que nós vemos aqui? Que os anjos do Senhor foram cumprir aquilo que havia sido delegado a eles. E Abraão ainda ficou ali, tendo um particular com Deus. E chegando a Abraão, versículo 23, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Aqui, Abraão faz uma pergunta ousada para o Deus Todo-Poderoso. Aí ele continua falando: se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão ali? Então, Abraão pleiteia a causa daquela cidade, não só de uma ou de duas pessoas, mas de toda a cidade. E fala: Deus, se tiver 50 justos ali, o Senhor vai destruir a cidade inteira, mesmo com esses justos lá? Longe de ti que te faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, de longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então, disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos, dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Então, nós vemos aqui, amados, que o Senhor, ele poupa o ímpio por causa do justo. E aqui, então, Abraão se colocou a interceder por aquele povo. E continua Abraão dizendo, acompanha comigo aí na sua Bíblia, com o versículo de número 27. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. A gente vê aqui que ele continua pleiteando a causa que nem dele era, né? Se atrevendo ali a insistir nessa causa com o Senhor. Mas mesmo assim ele não deixa a reverência de lado, ele se fala ali, se interpreta como pó e cinza. E continua a pleitear no versículo 28. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Não destruirei, se não achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse: se porventura achar ali 40, e diz: não farei por amor aos 40. Então nós vemos aqui que Abraão e o Senhor continuam dialogando. E Abraão, com ousadia, persiste no seu pedido. E o versículo de número 30 diz assim: disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não farei se ali achar 30.
e disse: Eis que agora me atrevi a falar com o Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez lhe falo. Se porventura se achar ali 10, e diz: Não destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Amém? Então, eu creio que muitos de vocês já tinham ouvido falar dessa passagem. Talvez tivessem já até visto e ouvido pregações a esse respeito. Mas hoje nós vamos trabalhar esse estudo no dia de hoje, o estudo sobre intercessão, em cima desse tema aí, em cima dessa passagem. E antes de nós darmos continuidade nesse estudo, eu quero te falar um pouquinho a respeito do que seria, então, a intercessão. Intercessão, como aparece aí na sua tela, é quando a gente ora, quando a gente pleiteia, quando a gente requer alguma coisa, não em favor próprio, mas em favor dos outros. Então, se você observar aí na sua tela, nós temos o quê? Nós temos o desenho de uma pessoa, né? Que, no caso, essa pessoa onde eu estou circulando aqui de amarelo, representa eu e representa você. E essa pessoa aqui se coloca diante do Santo Deus, do Todo-Poderoso, em favor do quê? Em favor de todos os pecadores. E o que ele faz? Ele pede, ele roga, ele suplica, né, em favor dos pecadores. Assim como Abraão, ele pede em favor não somente de um, mas de várias pessoas. Intercede por amor de uma nação. Ali, naquele texto que nós acabamos de ler, nós sabemos bem que Abraão tinha ali na cidade de Sodoma e Gomorra os seus parentes. Morava ali o seu sobrinho Ló. Ele, ao saber que o Senhor viria com justiça, que o Senhor ia destruir, né, aquela nação, o que ele poderia ter feito se ele fosse uma pessoa egoísta? Ele poderia olhar somente para a família dele, pedir somente em favor do seu sobrinho, mas não. Ele pleiteou, ele insistiu, ele orou com ousadia, ele suplicou a Deus também a favor de outras pessoas. Amém? Então, eu vou passar aqui o slide e você acompanhe comigo. Nessa tela aí, que você está vendo, está dizendo assim, ó. Ao ler essa passagem, não podemos ignorar o que? A urgência, né, que Abraão tinha enquanto aos dois anjos avançavam resolutamente. O que significa resolutamente, queridos? Resolutamente significa decididos em direção a Sodoma. O patriarca, que quer dizer chefe de família, então se aproxima do Senhor e pergunta: destruirás também o justo com o ímpio? Aqui, Abraão ele intercede em favor das almas e pleiteia, ou seja, apresenta a causa diante do tribunal da derradeira, da última instância, que é o juiz do universo. Outro ensinamento que nós temos aqui na lição de hoje, Abraão, ele apresenta a causa para quem? Para o juiz, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ou seja, ele apresenta a causa para quem realmente poderia ajudá-lo. Então, antes de nós apresentarmos as nossas causas a alguém, nós temos que analisar: será que essa pessoa realmente vai poder me ajudar de alguma forma? Então, aqui vai mais um ensinamento para nós no dia de hoje. E dando seguimento na nossa lição, está aí mais um slide para você, com a figura de várias pessoas caminhando para o abismo, né? E aqui o tema fala: amplie a sua visão. Por que então está sobre esse tema aqui? Vamos ver. Aqui está dizendo assim, ó: após o aprendizado de hoje, analise a condição urgente do mundo sem Deus. Te parece familiar
essa palavra, essa frase, na verdade? Não. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Um mundo semelhante ali ao de Sodoma e Gomorra. O mundo entregue aos seus pecados, aos seus deleites, aos deleites da carne. Pessoas interessadas somente no próprio umbigo, fazendo aquilo que bem querem. Elas comem, bebem, casam, descasam, dão-se, a casamentos, mas olhar para Deus, nada. Então, aqui, nós chamamos a sua atenção para quê? Para a urgência que há em interceder pela nação dos dias de hoje também. E considerar se a intercessão em escala maciça, ou seja, se um grande número de pessoas se colocar a orar, se pode ou não ser uma alternativa apropriada para o nosso mundo nas crises atuais. Será que se eu e você, nossos familiares, toda a igreja reunida na face da terra, se nós nos colocarmos a orar, a buscar o Senhor, será que Ele também não pode, assim como Ele prometeu para Abraão, intervir em favor daqueles que nós amamos e também em favor daqueles que nós nem conhecemos? Eu creio que sim. Então, a partir do estudo do dia de hoje, que você não pense somente naqueles que estão ao seu redor. Abra a sua visão, amplie a sua visão para um quesito não individual, mas nacional, mundial. Clame não somente por aqueles que você conhece, mas por todos aqueles que, apesar de você não conhecer, você sabe que Deus tem urgência em salvar. E você que hoje conhece a palavra de Deus, que está buscando por este estudo de intercessão, é porque Deus tem algo relacionado a esse tema com a sua vida. Então, a partir de hoje, peça para Deus abrir a sua visão, no nome de Jesus. E o que você acha que nos impulsiona a interceder por alguém que a gente nem conhece? É o amor. O amor, ele nos impulsiona a ter misericórdia pelo pecador. Então, nós começamos a olhar aquele que peca, não com olhos de condenação, com olhos de juízo, com olhos de acusação, mas nós olhamos para ele com olhos de amor, porque nós sabemos que todos nós somos falhos, nós sabemos que todos nós somos sujeitos, a cair. A própria Bíblia nos adverte, falando assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E quanto mais nós nos aproximamos em buscar o Senhor, quanto mais nós nos aproximamos a ler a palavra dele, mais amor, mais misericórdia, mais compaixão nós passamos a sentir pelo nosso próximo. Então, se você tem o desejo de se tornar um grande intercessor, então mergulhe nas escrituras, mergulhe na oração, se separe, seja como Abraão, um amigo de Deus. Quanto mais próximo você estiver do Senhor, mais você se parecerá com Ele. Agora eu te faço uma pergunta aí, que na verdade eu acabei de te responder, A pergunta é: como que eu faço para então sentir esse amor? Eu só vou sentir esse amor pelo próximo, esse amor desinteressado, a partir do momento que eu tiver comunhão com Deus. O que é comunhão com Deus? É relacionamento, é diálogo, é convivência, é você estar próximo. Você só vai conhecer uma pessoa se você andar dia após dia com ela. Então, lendo aí o slide que está na sua tela, diz assim: a comunhão que Abraão tinha com Deus o encheu de amor ao próximo, o encheu de compaixão. Ele se colocava no lugar do outro, sentia as dores do outro, para então intervir em favor do outro. Agora nós vamos usar bastante a nossa Bíblia. Então eu peço que você fique bem atento aí e que, junto comigo, abra em cada passagem. É muito importante para o nosso aprendizado. Então vamos lá. Por
por que Deus contou isso para Abraão? Isso o quê? O juízo que ele faria às cidades pecadoras. E que responsabilidade este ato lançou sobre o patriarca, sobre esse chefe de família. Porque se nós observamos bem o tema que nós lemos, a Bíblia nos ensinou que Deus contou para Abraão que ele agiria ali com juízo contra Sodoma e Gomorra. Mas ele contou por contar? Será que foi uma fofoca? Não, jamais. Deus ele não faz fofoca. Tudo que Deus faz, ele faz com propósito. E quando então ele conta para Abraão o que ele faria com Sodoma e Gomorra, ele esperava algo de Abraão. Se Deus está falando conosco no dia de hoje, através da sua palavra, é porque ele espera algo da minha parte e também da sua parte. Então, esteja sensível à voz do Espírito Santo. E agora, para a gente aprender um pouquinho mais sobre esse tema, aprender por que Deus contou para Abraão o que ele ia fazer, nós vamos ter as respostas aí. A resposta de número 1 diz assim: para deixar o seu amigo fazer o que ele faria. Então, abra comigo lá no livro de Isaías 41:8. E olha como é importante, hein? Como que Deus via Abraão? Ele queria deixar que o seu amigo soubesse o que ele faria. Em Isaías 41:8 diz assim, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Olha, que coisa mais linda. Aqui Deus, o próprio Deus, está falando para a nação de Israel que ele tinha Abraão como amigo. Será que hoje o nosso Senhor pode se referir a mim e a você como amigo dele? Então, aqui, essa primeira passagem é o próprio Deus falando que Abraão era amigo dele. Então, vamos lá agora no Antigo Testamento, em 2 Crônicas 27. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo de número 7. Acompanhe comigo aí, pega a sua Bíblia e abra lá em 2 Crônicas 20, versículo de número 7. É muito bom que você acompanhe para que você também aprenda, a achar as passagens. Mesmo que você precise de usar o índice que está lá no começo da sua Bíblia. 2 Crônicas 20, versículo de número 7, diz assim, e disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e não há na tua mão força e poder, e não há quem te possa resistir. Agora o 7 diz assim, porventura, ó Deus, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante o teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Olha só, aqui é o povo reconhecendo que Abraão era amigo de Deus. Então, em Isaías, nós vemos o próprio Deus chamando Abraão de amigo. Em 2 Crônicas, nós vemos o povo considerando, vendo, testificando que Abraão, de fato, era amigo de Deus. E agora vamos lá em Tiago, finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 2, versículo de número 23. Vamos ver, então, o que a Bíblia nos fala a esse respeito. Tiago 2, 23. A Bíblia diz assim, e cumpriu-se a Escritura, que diz, e creu Abraão, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, nós podemos confirmar aí, por diversas passagens, que Deus tinha Abraão
como amigo. Deus, ele só vai contar os seus segredos, ele só vai contar os seus projetos para quem for amigo dele, para quem andar lado a lado com ele, para quem tiver comunhão com ele. Os amigos, eles compartilham entre si os segredos e os seus planos. Você não tem amigo? Você não tem amiga? Você não confia no seu amigo, na sua amiga, para contar para eles os seus segredos? Para contar para eles aquilo que você precisa, né? Ou pedir um conselho? E é isso que a Bíblia está nos falando no dia de hoje. Lá em João 15:15, vamos ver o que a Bíblia nos fala. João 15:15. A Bíblia diz assim, ó: já vos não chamarei servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Isso é o que Deus tem para mim e para você. Ele não quer mais chamar a gente de servo, porque servo ele não sabe o que o Senhor tem para fazer, mas ele quer nos chamar de amigos, para compartilhar conosco os projetos dele. Isso é muito forte. E você aí, tem o desejo de ser amigo do Senhor? Vamos lá então agora para Salmos. Salmos 25:14. Vamos ver o que o livro de Salmos tem para nos ensinar. Salmos 25:14 diz assim, ó: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conselho. Forte também, hein? Vou repetir. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhe fará saber o seu conselho. Aqueles que vivem em comunhão com Deus, ele dá entendimento da sua vontade e dos seus caminhos. Agora abra lá em Amós 3:7. Amós 3:7 diz assim, ó: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Vou repetir. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós não seremos pegos de surpresa se nós nos colocarmos na posição de amigos de Deus. O segundo motivo de Deus ter contado para Abraão ali os seus planos, os seus projetos, para advertir a humanidade contra o pecado. Qual que era o pecado de Sodoma e Gomorra? O homossexualismo, a violência, a paixão descontrolada. Todos deviam saber que a destruição de Sodoma não era apenas uma catástrofe natural, mas consequência de se viver impiamente. Está lá em 2 Pedro 2:6. Vamos lá comigo, está lá no finalzinho da Bíblia. O que diz 2 Pedro 2:6? 2 Pedro 2:6 diz assim: e condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza e pondo para exemplo aos que vivessem impiamente. Então, Deus, ele também nos deixa exemplo daquilo que ele faz. Para quê? Para que nós possamos aprender que todas as ações têm as suas consequências. Se nós agimos certamente, se nós andamos pelo caminho do bem, as consequências com certeza serão boas. Mas se nós agimos, andamos pelo caminho da injustiça, da maldade, com certeza nós vamos colher daquilo que nós estamos semeando. A paciência de Deus, ela tem limite. Um Deus justo precisa castigar o pecado.
O cronograma do julgamento divino pode ser adiado. Para quê? Para deixar as pessoas se arrepender, ou por causa da intercessão. Exemplo, o povo de Nínive e os amigos de Ló, através da oração de Jonas, através da intercessão de Jonas, do propósito de Deus, né? Que Deus colocou, a responsabilidade que Deus deu para Jonas, dele ir lá e declarar para o povo de Nínive que se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos. O que aconteceu? Todo aquele povo se arrependeu e todo aquele povo ficou livre do juízo do Senhor. Então, olha o poder que há na oração. Olha o poder que há na sua intercessão. Através da intercessão de Jonas, várias pessoas foram libertas, livres da morte. E também os amigos de Jó. Eu creio que muitos de vocês também já leram a história de Jó. E se não leram, vale a pena ler. O que diz lá? Que Jó perde ali a sua riqueza, perde também os seus familiares e chega a perder também a sua saúde. E ali, quando ele estava debilitado, quase para morrer, os seus amigos vão visitá-lo e, ao invés de dar a ele palavras sábias, concernentes, né, ao que Deus estava fazendo, não. Eles julgaram por ele e condenaram a Jó. Falaram para Jó que ele estava naquele estado por causa dos próprios pecados. E quando Deus, então, ouve esses maus aconselhamentos, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. O que Deus fala para os amigos de Jó? Olha, por vocês não me conhecerem, por vocês terem falado arbitrariamente contra a vida de Jó, para o meu juízo não vir sobre vocês, eu aconselho que vocês ofereçam a mim sacrifícios e que vocês se dirijam até Jó, porque a oração de Jó vai livrá-los da minha condenação. Então, quando Jó, mesmo doente, ora ali, intercede pelos seus amigos, o que Deus faz? Deus perdoa aqueles amigos e também restaura a sorte de Jó e devolve para ele em dose dupla tudo o que ele tinha perdido. Então, Sodoma não pode falar que não teve chance de se arrepender. Ela teve sim chance de se arrepender. Por quê? Primeiro, Deus manda os anjos ali para aquela terra, para advertir aquelas pessoas. E mesmo assim, por conta da iniquidade que havia naquela cidade, do homossexualismo, eles tentaram impedir os planos de Deus, tentaram ali influenciar os anjos a agir também como eles estavam agindo. Mas como eram anjos do Senhor, para impedir que os planos dos homens seguissem adiante, o que os anjos fazem? Eles ferem de cegueira aqueles homens. E depois ainda, só no dia seguinte que houve a destruição daquela cidade. Então, olha quantas chances Deus deu para que Sodoma e Gomorra viessem a se arrepender. Primeiro ele envia os anjos, depois fere eles de cegueira, depois passa uma noite inteira e nem assim eles se atentaram para o que estava por vir. Então, por isso que nós temos que estar sempre ligados, né, ao nosso redor, lendo, interpretando os sinais que Deus nos dá. O terceiro motivo que Deus contou para Abraão dos seus planos, para levar Abraão a interceder. Aqueles que estão mais próximos do Senhor, aqueles que estão mais atentos, né, à sua voz, certamente Deus os escolherá para interceder em favor dos outros. Pare para pensar na sua vida e eu paro para pensar na minha. Você acha que hoje você está nos caminhos do Senhor simplesmente por vontade própria? Não. Você está nos caminhos do Senhor. Eu estou nos caminhos do Senhor porque homens e mulheres de Deus se colocaram na brecha e intercederam por nós. Então, assim como um dia fizeram por nós, Deus também espera que nós façamos por outras pessoas. Então, se coloque à disposição do Senhor para interceder pelos seus familiares, pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de trabalho, para que eles sejam libertos, livres, né, do juízo do Senhor.
Deus tornou Abraão responsável por mediar as pessoas pagãs, ou seja, as pessoas que ainda não conheciam o Deus Todo-Poderoso, e ordenar aos seus filhos, né, e à sua casa aguardarem os caminhos do Senhor. A responsabilidade, querido, a responsabilidade é coletiva. Não adianta a gente jogar a responsabilidade da salvação da nossa casa para a igreja. Não, a responsabilidade não é somente dos nossos pastores, dos nossos irmãos em Cristo, de orar por nossa família. A responsabilidade é nossa, que somos chefes da nossa família. Talvez você, mulher, talvez esteja hoje aí à frente da sua casa, seu esposo ainda não converteu, ou você é viúva, ou quem sabe divorciada. É você mesmo que o Senhor quer que se levante aí, se coloque de pé e interceda pelos seus filhos, interceda pelos seus familiares. A responsabilidade é sua. Homem, você que está me ouvindo, que é o pai da família, que é o chefe da sua casa, é você mesmo que Deus quer que ore, que lute, que guerreie mesmo no mundo espiritual em favor da sua mulher, em favor dos seus filhos. Não adianta você querer obrigá-los a servir ao Deus que você serve. Assim você não vai conseguir, porque a palavra nos ensina que não é por força, né? Mas nós temos que ter fé. E quando nós temos fé, nós amamos o nosso próximo, nós intercedemos. Então você não vai conseguir que eles se convertam pelo poder das suas palavras, mas pelo poder da sua oração. Então, seja a sua família, tribo ou nação, independente da posição que você ocupa, se você é diretor da sua empresa, se você é gerente, você também tem responsabilidade sobre aqueles que são seus submissos, que são submissos a você. Então, o presidente, o governador, o professor, todas essas pessoas que têm aí um cargo de responsável, que tem abaixo de si pessoas dependentes dela, todas essas pessoas são responsáveis por quê? Por guiar, por ensinar, né? Ensinar o quê? O povo a andar na justiça, de modo que o pecado não os destrua. Claro, né, que se essa pessoa conhecer a palavra do Senhor assim como você, se essa pessoa que está lá no alto não conhece, qual que é a sua obrigação? Fazê-la conhecer, ser instrumento do Senhor. Aí, nessa telinha, está um pequeno resumo, né, de quem Deus levanta para ser intercessor. A quem e por que Deus levanta como intercessores. Número 1. Deus só revela os seus segredos aos seus amigos, com o propósito de que seu amigo ensine seus filhos e interceda pelos pecadores. Então, se você vê Deus usando pessoas ao seu redor com poder, não tenha inveja delas. Você hoje está aprendendo como que elas conseguem saber de antemão aquilo que vai acontecer e interceder. Se você quer ter poder, antes se coloque na brecha, pague o preço para que o Senhor possa te usar como instrumento dele. Número 2, Deus adverte contra o pecado, com o propósito de dirigir o pecador aos seus caminhos. Exemplo, Deus revelou a Abimeleque, um ímpio, que Sara, esposa de Abraão, era a esposa de Abraão, impedindo ele de pecar e acarretar consequências para si e para a sua família. Então, o que nós aprendemos aqui? Que antes de Deus entrar com o seu juízo, ele nos adverte. Com aquela atitude insana que Abraão teve, e aí nós também aprendemos que nós não estamos livres de pecar, mas nós estamos dentro da misericórdia do Senhor. Abraão fica com medo de falar que Sara era sua esposa, né? E não fala. E o que ele diz para o Abimeleque? Ele diz que Sara era sua irmã. Abimeleque, então, toma Sara por esposa. Só que antes de concretizar o ato ali, sexual, Deus, ele avisa Abimeleque do risco que ele estava correndo e do risco que toda a nação ao qual estava
submissa a Abimeleque ia correr se ele continuasse com os planos de tomar Sara como sua mulher. Então, por misericórdia de Abimeleque, por misericórdia do povo, e principalmente por misericórdia do que ia acontecer com Sara e Abraão por causa daquela mentira, Deus advertiu o ímpio. Isso é para a gente ver que Deus ele também fala com o ímpio. Por quê? Porque ele tem propósitos para os seus filhos. Então, se eu ou você vier aí a escorregar, Deus terá misericórdia de nós. Mas nós temos que estar sensíveis aos sinais, temos que estar atentos aos sinais. E quais são, então, as características de um intercessor? A intrepidez da fé. Abraão, ele pleiteou com ousadia, ele requereu, com ousadia, que Deus poupasse os iníquos por amor aos justos, mesclando a sua humildade e reverência com intrepidez na fé. Mesmo que ele insistiu, mesmo que ele apresentou ali diante de Deus, ele jamais deixou de ter reverência, ele jamais deixou de se colocar no lugar dele. Outra característica que nós vemos em Abraão, o fervor do amor pelo próximo e a persistência destemida. Ele falou lá 50, 30, 20, ou seja, ele clamou 4 vezes pela misericórdia de Deus. E muitas vezes eu e você ora uma vez e já quer que Deus atende, não é mesmo? Às vezes meia vez, de tão ansiosos que nós somos. Mas aqui a palavra nos ensina que nós devemos o quê? Permanecer, que nós devemos insistir, que nós devemos apresentar a causa do próximo ao Senhor com humildade, com reverência, com persistência, e só assim nós seremos atendidos. E eu tenho aí uma pergunta para você. Deus, ele atendeu a oração de Abraão? O que você acha? Vamos lá. As cidades, elas não foram poupadas. Se você ler lá a história, você vai ver que o Senhor Deus, ele destruiu Sodoma e Gomorra. Por que você acha que Deus não atendeu a oração? Ou por que você acha que Deus fez isso? Porque não havia 10 justos. Olha só, queridos, entre uma nação ali, Sodoma e Gomorra, entre, na verdade, cidades, não tinha 10 justos, conforme a oração de Abraão. Isso aqui é de extrema importância para mim e para você, a forma que nós oramos. Deus respondeu exatamente a oração de Abraão, porque Abraão falou para Deus, se tiver ali 10 justos, o Senhor poupa a cidade. E se Abraão tivesse falado para ele, Deus, se tiver um justo, o Senhor livraria a cidade? Com certeza livraria, porque naquelas terras havia um justo, que era Ló, Então, olhe bem, preste atenção, para você não orar errado, para você orar conforme a vontade de Deus. Deus não livrou a cidade de Sodoma e Gomorra, mas nós vemos que Deus, ele se lembrou da oração de Abraão. E o que ele fez? Tirou Ló do meio da destruição. Às vezes, os justos perecem com os ímpios. Contudo, Deus os recompensará no céu. Pode ser, queridos, que nem sempre Deus poupe o justo pela oração que você faz. Mas o que nós temos que estar focados? Nós devemos, então, perder a nossa fé? Não. Nós devemos lembrar que para tudo há um propósito. E que uma oração jamais é em vão. Que mesmo que a gente venha perecer aqui nesse mundo, junto com os ímpios, há uma recompensa para nós. Então, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos 8:18. Vamos ver o que o Senhor vai nos falar através dessa palavra. Romanos 8:18. Então, Romanos 8:18 diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Vou ler mais uma vez.
porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Mesmo que nós pereçamos aqui nessa terra, aquilo que ainda está por vir nem se compara com o que nós estamos vivendo de bom. E lá em 2 Coríntios, o capítulo de número 4, versículo número 17 e 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. O que eu aprendo aqui? Que a tribulação ela é momentânea, ela vai passar. E nós não temos que nos focar nas coisas que nós estamos vendo, na tribulação. Por quê? Porque ela é passageira, é temporal. Mas nós temos que nos atentar por aquilo que ainda há de vir, por aquilo que é eterno. Vale ressaltar que nem toda tragédia é uma intervenção divina. A doença e a morte vieram ao mundo como resultado do pecado e durará até a volta de Cristo, quando não haverá mais dor e tristeza. Então, nós temos que observar aí que nem tudo de ruim que acontece é por conta da intervenção de Deus. Há coisas que acontecem por consequência do pecado. A doença, a morte, ela é consequência do pecado. Mas nós temos que nos apegar, nós temos que ter esperança que isso tudo vai durar só até a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, nós não teremos mais tristeza, nós não teremos mais dor, nós não vamos ter mais morte. Então, abra comigo lá em Apocalipse 21 e vamos ler do 1 ao 4. Apocalipse 21, do 1 ao 4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Então, Deus é que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai ter mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas as primeiras coisas vão ter passado. De qualquer maneira, a intercessão nunca é em vão. Não deixe de orar, não deixe de interceder. Vale a pena interceder por alguém, por alguma causa. A sua oração, a oração de um justo, não é em vão. O próprio Deus coloca o seu amor e a sua solicitude, ou seja, a sua prontidão dentro de nós. E nos deixa, olha como ele é misericordioso, ele nos deixa participar com ele da proteção e da libertação dos nossos entes queridos. Então, quando nós nos colocamos aí na brecha, quando nós nos colocamos na posição de intercessores, nós participamos junto com Deus do quê? Da proteção e da libertação dos nossos entes queridos. Nós vamos ver essas coisas acontecendo diante dos nossos olhos. A intercessão tem poder de longo alcance, ela atravessa gerações, né? Traz bênçãos e impede do mal. O que aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Esse versículo está lá em Lucas 11:1, que ensina, que mostra que os discípulos do Senhor Jesus pedem para ele vir ensiná-los a orar. Então, a intercessão, ela vai alcançar gerações. Foi aquilo que eu disse, talvez os nossos antepassados estivessem intercedido por nós, por mim e por você. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Agora eu quero compartilhar com você alguns mitos e verdades. Nós vamos aprender o que é mito e o que é verdade.
Por que você acha que a pessoa que está em pecado, que ela não pode orar por outra pessoa? Então, está aí a primeira resposta. Porque Deus não ouve. Para não ficar só nas minhas palavras, eu te convido, então, para abrir lá em João 9:31. Vamos ver o que o Senhor nos diz. João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este ele ouve. Se eu estou em pecado, se eu tenho ciência do que eu estou fazendo, não agrada a Deus, eu devo orar? Não. Por quê? Minha oração vai bater no teto, não vai subir aos céus, porque Deus ele não ouve a oração do pecador, que está em pecado. Vale ressaltar isso, tá? Qual que é o outro motivo que eu não devo orar porque eu estou em pecado? Abra lá em Atos 19, nós vamos ler do 13 ao 16. Atos 19, nós vamos ler do 13 ao 16. Vai abrindo aí a sua Bíblia, que eu vou abrindo a minha aqui. Atos 19, do 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, sobre os quais tinha um espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. O que quer dizer essa palavra, queridos? Que ali existiam algumas pessoas que estavam endemoniadas. E os filhos do sacerdote Cefo quis expulsar os demônios. E em nome de quem eles quiseram expulsar os demônios? Em nome de Paulo, né, que pregava sobre Jesus. Então os demônios interrogam os filhos de Cefo, falam: Paulo eu sei quem que é, Jesus também. E vocês? Quem são vocês? Ou seja, queridos, não é somente Deus que conhece intimamente a minha vida e a sua, mas os demônios também. Conforme diz a palavra, eles estão ao nosso redor, né? Fugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E a partir do momento que nós nos colocamos a fazer aquilo ao qual nós não estamos aptos, nós podemos ser envergonhados pelo diabo. Diz a palavra aí em Atos 19:13, que eles apanharam e saíram nus e feridos e saíram fugidos daquela casa. Então, esse é o motivo ao qual o Senhor nos adverte que quando nós estivermos em pecado e nós estivermos consciência de que estamos pecando, nós não devemos orar por outras pessoas. Primeiro, porque a nossa oração não vai ser atendida. E segundo, porque nós poderemos ser envergonhados por Satanás. Uma outra pergunta muito conhecida aí. O pecado, ele passa de uma pessoa para outra? O que você acha? Então, vai pensando aí e abrindo a sua Bíblia lá em Provérbios, que nós vamos ter essa resposta na palavra do Senhor. Provérbios 26, 2, versículo, a parte B somente. Então, Provérbios 26, 2 diz assim: Assim, maldição sem causa não virá
se nós estivermos ligadinhos com Deus, se nós formos amigos de Deus, a pessoa pode estar em pecado, a pessoa pode fazer macumba para nós, a pessoa pode nos amaldiçoar, mas a Bíblia fala que maldição sem causa não encontra pouso. Se eu não estiver dando brechas no mundo espiritual, o mal não chegará à minha tenda. Mas vamos abrir um parênteses aí. A área sexual, ou seja, a prostituição, ela vai gerar uma legalidade, inclusive no matrimônio. Abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 6, nós vamos ler o versículo 16. 1 Coríntios 6, 16. Vamos ver o que a Bíblia fala. 1 Coríntios 6, 16. A palavra do Senhor diz assim, ó. Ou seja, não sabeis que o que ajunta com a meretriz, ou seja, com a prostituta, faça um corpo com ela, porque serão dois uma só carne? Então, o que a palavra está dizendo? Quando o homem se junta com uma prostituta, ou até mesmo uma mulher casada, se junta aí com um homem de programa e tem a relação sexual com ele, eles se tornam uma só carne. Por isso que nós não devemos adulterar. A partir do momento que nós adulteramos, nós vamos participar, né, das aflições, dos pecados da pessoa com que a gente teve ali o relacionamento sexual. Isso vai trazer o quê? Vai trazer um peso para o nosso cônjuge. Ele vai ficar irritado, ele vai receber dardos do inimigo e vai ser levado a se sujar também. Se o casal não se atentar, né, eles podem cair num abismo, porque eles deram legalidade no mundo espiritual. E lendo aí, ó, a pessoa traída, ela vai sentir o peso, é atacada pelo inimigo, com o intuito do quê? Dela também se sujar. Mas o nosso Deus, ele é misericordioso. Antes dele vir, né, com o juízo dele sobre esse pecado, ele tem misericórdia e ele vai impulsionar a pessoa a buscar. E aí, depois que essa pessoa estiver forte, estiver revestida do poder de Deus, o que Deus vai fazer? Ele vai revelar para essa pessoa o que está acontecendo. Porque nós aprendemos lá atrás que Deus, ele não guarda segredos dos seus amigos. Então, homem, você, se estiver alinhado com Deus e sua esposa te trair, Deus vai revelar para você. Mas ele só vai te revelar se você estiver em comunhão, se você estiver preparado para receber essa notícia. Você também, mulher, se você estiver lado a lado com Deus, se você for amiga de Deus e seu esposo intentar contra a sua vida te traindo, Deus vai te revelar. Mas para que ele vai te revelar? Para que aconteça a separação? De maneira nenhuma. Porque a família, ela é projeto de Deus. Deus zela pela família. Deus vai revelar com o intuito do quê? De que haja o conserto, de que haja o arrependimento, de que haja o perdão. E se o casal se não reagir, se nenhum dos dois ouvir a voz do Espírito Santo, lembrando que nós estamos falando aí de pessoas cristãs, tá? O que vai acontecer? Esse casal ele vai se afundar mais ainda. Vamos abrir lá em Apocalipse 22, 11. Em Apocalipse 22, 11 fala assim: quem é injusto, faça injustiça. Ainda, e quem está sujo, suje-se mais ainda. Só até aqui, a parte A do versículo. Então, quem é injusto, que faça injustiça. E quem é sujo, que suje-se mais ainda. Então, nós aprendemos que Deus ele nos dá a oportunidade do arrependimento, do perdão, do conserto. Mas quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós estamos sujeitos a passar pelo juízo de Deus. E se nós não reagirmos, nós permanecermos no pecado, nós vamos nos sujar ainda mais. Então, vamos aí para a nossa conclusão. Interceder, nós aprendemos que é o quê?
é orar, é pleitear, é requerer em favor dos outros. A intercessão ela é movida pela compaixão, pelo amor ao próximo, proveniente da comunhão com Deus. Deus ele só revela os seus segredos aos seus amigos. Através da oração, Deus nos dá entendimento da sua vontade e dos seus caminhos. Quais são as características do intercessor? O intercessor ele é ousado, humilde, reverente, ele tem intrepidez, fé, porque nós só vamos orar se nós tivermos fé de que aquilo que nós pedimos vai acontecer. Se nós tivermos amor pelo próximo, persistência. A intercessão nunca é em vão. A intercessão liberta, protege os nossos entes queridos, os nossos amigos e até mesmo os desconhecidos, além de gerar bênçãos e nos livrar do mal. Então, jamais deixe de interceder. E para que nós venhamos nos lembrar, queridos, o intercessor, ele é um servo. Nunca se esqueça disso. Independente das revelações que receber da parte de Deus, não perca a sua essência. Não se envaideça, porque a soberba ela precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Está lá em Provérbios 16, do 18 ao 19. Até porque Deus, os dons que Deus nos dá, é para quê? É para edificação da igreja. Está lá em 1 Coríntios 14, 12. Amém? Então, independente da forma que Deus te usar, das revelações que Ele te der, permaneça aí na bênção. Não deixe subir para a cabeça, como os muitos dizem por aí. Permaneça humilde. E para finalizar, esse estudo ele foi extraído do Manual de Estudos Gênesis, né? É a lição 8, que vai da página 184 a 205. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado desse ensino, que nós possamos compartilhar com outras pessoas o que nós aprendemos e que você se sentir vontade que leia novamente, né? Se aplique novamente a esse estudo e compartilhe com outras pessoas para que seja de grande valia. Eu deixo aqui o meu beijo, que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Até mais. Tchau.